O Senhor disse que a religião de Jesus era essênia. Sim. Não somente de Jesus, mas da família dele toda. Tome! Chiquinho também foi essênio, tá? Foi! Chiquinho foi essênio, tá? Vamos para a Bíblia? Bora para a Bíblia. Tá na briba, tá na... Precisa para terminar esse assunto maravilhoso, ó. Veja aí a aparência de Cristo, Joilson de Assis, etnia de Cristo, Joilson de Assis, aparência mística de Cristo, que ele mudava de aparência, Joilson de Assis. Agora, Cristo era essênio. Era. Por quê? Cristo cita livros essênios. Cristo cita o livro de Enoque. Cristo cita o livro de Melquisedeque. O primo de Jesus era essênio. Quem era o primo de Jesus? João Batista. Olha, era essênio. O pai e a mãe de João Batista era essênio. Apesar do pai de João Batista ser sacerdote, os judeus não se dão muito bem com essênio, não. Isaías era essênio. Jeremias era essênio. E Jesus Cristo cita os essênios. E 2 discípulos de João Batista seguiram Jesus, 2 não, 3, e eles eram essênios. E outra coisa, Cristo disse: será cobrado de vós o sangue que mataste, de Abel até Zacarias. Zacarias era essênio e foi morto pelos judeus no altar. Olha, Cristo também cita acontecimentos que os essênios falavam, livros que os essênios diziam. Discípulos de Jesus eram também essênios. Olha, então Cristo ele tinha muito a ver com essênio. Os judeus odeiam essênio, mas os essênios são judeus. Tome. Os essênios é um mistério. Eu vou falar agora amanhã sobre os essênios. Amanhã é a campanha da sabedoria, né? Não, domingo começa a campanha da sabedoria, tá? Então amanhã eu falo sobre a estrutura essênia. Por que os essênios foram tão desprezados pelos judeus? Se eles eram judeus, se eles eram muito mais radical do que os judeus, muito mais obedientes à lei do que os judeus, porque os judeus sempre, até os dias de hoje, desprezam os essênios. E como é que eles viviam? Quem eram eles? Por que eles viviam se escondendo? E por que Cristo era essênio? Aí você vai encontrar base bíblica, história, que Cristo tinha um procedimento papá essênio. Que legal, né? Olha. Não, os roxos não eram essênios, os roxos eram os ubaidas, sumérios. O que deu origem aos sumérios, os ubaidas, eram os roxos, os homens roxos. Tem mais alguma pergunta? Cristo cita João Batista, diz que João Batista era um profeta, o maior de todos. João Batista era essênio, né? Os discípulos de João Batista seguiram Jesus, mas quem eram os essênios? O que eles faziam? Porque os judeus não gostavam deles? Por que os essênios não davam seus livros para os judeus? Eles tinham livros secretos. Essênios eram considerados inferiores naqueles tempos. Os essênios eram uma ameaça para os judeus, porque eles acreditavam em coisas diferentes. Mas eles eram judeus. E radical, tá? Muito mais radical do que os outros. Era um povo diferenciado. Seria um tipo de pentecostal, alguma coisa assim, que buscava muito, né? Buscava muito a Deus. Chiquinho foi essênio. A questão dos essênios é que nós temos livros maravilhosos, explicações maravilhosas por causa dos essênios. A Torá e a Cabala tem muito a ver com essênio, principalmente a Cabala. A Cabala é quase toda essênia. Os essênios eram místicos. Já, às vezes, os das tribos de Judá, de Assé, os Assé era místico também. Eles não eram muito místicos, não, de Judá, não. Os judeus até hoje tratam os essênios como uma seita. E Cristo foi chamado a seita dos nazarenos. Seita era um grupo desprezado, meio doido da cabeça.
Os livros da caverna de Qumran eram essênios. Os livros que foram encontrados nas cavernas. E o de Melquisedeque é essênio. Escrito pelo próprio Melquisedeque. Cristo usou até salivra para curar, né? Os essênios acreditavam em cura e tinham 3 tipos de essênio. O essênio normal, que vivia entre o povo. O essênio profeta, que vivia se escondendo, não tocava nem mulher. E os essênios escondidos. Os essênios que viviam pelas montanhas escondidos, João Batista. O essênio que vivia infiltrado no meio dos outros, o pai de João Batista, que era sacerdote. Os essênios que viviam escondidos na política, Cusa, procurador romano. Tome! Eu adoro esse. Tome! Bem, a gente tem que falar um assunto que ninguém falou, para a gente não virar um papagaio. Aqui você tem informações privilegiadas. Lapá. Então os essênios, eles eram diferenciados, mas eles viviam infiltrados, né? Os zelotes, porque é o seguinte, os essênios, eles eram um grupo secreto. Então eles viviam no meio dos outros, sem identificar que eram essênios. Tudo indica que Nicodemos era essênio, Jesus era essênio, ele era sacerdote. Cusa, o procurador romano, que a mulher de Cusa patrocinava Jesus, era essênio. O pai de João Batista era essênio, mas era sacerdote judeu, vivia no meio dos judeus, mas era essênio. A mãe de João Batista, o próprio João Batista, só que João Batista era radical, vivia nos desertos, não tinha contato com ninguém. E tinha aquele essênio que vivia no meio do povo. A principal característica é que eles eram místicos, acreditavam em coisas que os judeus não acreditavam. E profetas que foram essênio, Isaías foi essênio, foi cerrado no meio. Zacarias foi essênio, foi morto pelos judeus. Jeremias foi essênio, também foi morto, mas escondeu a Arca da Aliança. Então os essênios eram um tipo de grupo radical religioso. Eles faziam da religião sua principal política. E eles acreditavam em coisas que os judeus não acreditavam, como Lilith. Eles acreditavam na primeira mulher de Adão. Acreditavam que a alma da mulher Eva veio de outro planeta. Acreditavam em vida extraterrestres. Olha, eles se metiam muito em política, mas tudo secreto. Era como se fosse uma mamá, som, tá entendendo? E eles eram muito radicais na lei. Eles obedeciam à lei. Nenhum judeu pode dizer que os essênios não obedeciam à lei. Os essênios enchiam o saco dos políticos com a lei, né? Os essênios hoje, se fosse gerar um grupo parecido com essênio, seria um grupo que eu tiro meu chapéu para eles. É o grupo do Cavaleiro Templário, da Igreja Católica. Eles existem, estão aí, defendem a humanidade e ninguém vê. Seriam os essênios de hoje, né? Alguém inventa uma dor de barriga, aí vai os Cavaleiros Templários, inventam um remédio, tá entendendo? Um inventa um veneno escondido, o outro inventa um remédio escondido. Seriam os essênios hoje. Eles acreditam em muita coisa, eles são místicos, são ricos, mas deixando bem claro, existe um parente de Cristo ainda vivo. O nome dele chama-se João. Ele está vivo até hoje. Tá? Valeu, João! João, valeu! Veja aí, João, discípulo de Cristo, ainda está vivo. Ok? Existem cavaleiros templários hoje. Eles são poderosíssimos, porque eles encontraram o tesouro de Salomão. A igreja deve muito aos cavaleiros templários. A igreja deve muito a Constantino. E a igreja deve muito aos cavaleiros templários. Porque hoje nós somos igreja por causa deles. Senão a gente tinha se lascado. As outras religiões teriam afogado nós. Os cavaleiros templários foi quem defendeu a igreja. Por isso não, cavaleiros templários, ou seja, guerreiros do templo. Veja aí, João, discípulo de Cristo, está vivo. Eu apresento provas na Bíblia, tá? E na história também. Ok?
João, discípulo de Cristo, está vivo. João de Assis. Tome, tome, tome. É uma coisa coisada, né? Nem tudo que você não sabe não quer dizer que não exista. Você não sabe das outras civilizações que tem nos outros planetas, mas não quer dizer que ela não exista, né? Porque a gente tem uma leve impressão de que tudo que existe a gente sabe. Nós somos uma puiguinha no universo, né? Só somos prepotentes, metidos demais. Mas assim, bem, não existe vida em outro planeta porque eu não conheço. Pelo fato de você conhecer ou não, não representa nada. A gente é um cocô celeste. Porque, não sei, esse negócio de extraterrestre não existe. Eu nunca vi um. Pelo fato de a gente nunca ter visto um, não quer dizer que eles não existam. Pois é. Onde seriam os pais que está João? Não seria. Onde? Eu não entendi. Onde? Existe hoje igreja, os Cavaleiros Templários, parecida com a evangélica? Eu não sei, eu não conheço. Mas os Cavaleiros Templários é uma ordem. Ele é uma ordem, né? É uma ordem sob juramento. Se eu tivesse de participar de algum grupo secreto, que eu não participo, seria templário. Eu teria toda a honra. Já fui chamado para vários grupos. Não entrei em nenhum. Mas o templário, para mim, seria uma honra. Porque eu admiro os templários mesmo. Tá? Gente, muito obrigado por conversar comigo, tá?